Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode Sim, com a doutora Emanuele. O espaço esse que iremos discutir os mais relevantes temas para a nossa cidade. No episódio de hoje, estamos com o professor Edmilson Cabral, mestre em Educação, ex-secretário municipal de Educação do município de Mari. Seja bem-vindo, Edmilson. Eu quero agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui discutindo educação. E antes de iniciarmos o nosso diálogo, eu quero fazer uma saudação especial a todos os profissionais que fazem educação no município de Mari, profissionais aos quais eu tenho total admiração e respeito, e quero deixar aqui registrado essa saudação a todos eles. Faço de suas palavras as minhas também. Aproveito a oportunidade para saudar a todos da Rede Municipal da Educação de Mari. Edmilson, você foi secretário, da Educação do município. O que você avalia sendo o maior desafio hoje dentro da educação municipal em Mari? Inicialmente eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje discutindo a educação, que é algo muito importante da sociedade do município de Mari e extremamente relevante essa temática. Passei um período enquanto secretário do município e considero que o maior desafio hoje para o sistema municipal de educação é conseguir elevar os índices de proficiência dos estudantes. Elevar, de fato, efetivamente, a aprendizagem dos estudantes que são atendidos pelo sistema de ensino, desde a creche até a educação de jovens e adultos. A gente tem uma grande dificuldade com a proficiência dos estudantes, que é o que realmente representa o quanto que eles aprenderam. Esse é o grande desafio, é a grande dificuldade que precisa ser enfrentada efetivamente pela educação do município. Você está falando em aprendizado, obviamente a gente não pode deixar de discutir a qualificação dos professores. É possível, melhorar essa qualificação dos professores hoje de Mari, de forma a ter um impacto positivo no aumento do aprendizado dessas crianças? Sim, é possível. De que forma? Podemos fazer isso, sim. Nós já temos um quadro de profissionais muito bom, um quadro qualificado, professores com especialização, mestrado, doutorado. O que a gente precisa fazer é uma sistematização do processo educativo através de formação continuada, para que esses profissionais sejam acompanhados com conteúdos específicos às modalidades, às etapas de ensino em que eles atuam, porque a nossa formação inicial ela não consegue dar conta de todas as especificidades da nossa atuação. Então, o professor que está em sala de aula na educação infantil, ele precisa de uma formação continuada específica para aquela etapa de ensino, assim como nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais, na EJA, educação especial, educação do campo. Toda modalidade ou etapa, ela exige uma formação continuada específica para a atuação docente. E isso é essencial para que o professor consiga efetivar na prática a melhoria dos índices de aprendizagem dos estudantes. Então, isso quer dizer que se o município ofertar possibilidade ao professor de mais qualificação, de outras modalidades a título, como você está se formando como mestre, esse mestrado na educação, é possível sim melhorar o nível de aprendizado dessas crianças lá na cidade de Mari. Sim, é possível. Aí eu falei agora de formação continuada, que é um dos aspectos que o município precisa investir. Mas também na formação do professor, inclusive a gente tem isso como meta do Plano Nacional de Educação, dos planos municipais de educação, esses incentivos para a qualificação do professor em formação a nível de especialização, de mestrado, de doutorado, porque essas formações elas voltam para a rede de ensino a título de qualidade. Se você tem profissionais que estão se qualificando em mestrado, em doutorado, certamente virão resultados positivos através dessas qualificações. Então, o que é que a gente precisa garantir? O que já está em lei.
mas não tem sido efetivado na prática, né? Os professores passam por processos seletivos, conseguem ingressar em um mestrado, em um doutorado, mas acabam tendo que conciliar o trabalho com a formação, porque não tem tido a liberação para o estudo. Então, a partir daí já fragiliza a formação. Tendo que conciliar, fragiliza o processo formativo e fragiliza o processo de trabalho, a docência. Então, se esse profissional é liberado, como a lei já garante, ele se dedica mais ao processo formativo, faz com mais qualidade e traz mais resultados para a rede de ensino. Então, para que todo mundo entenda, investir no servidor da educação, professores na rede de apoio, não é isso? Investir no professor é essencial. A gente não pode pensar em transformar a educação, fazer uma educação com qualidade diferente sem passar pela valorização profissional. E isso tem várias camadas que vão desdobrar esse resultado, né? Qualificação, a gente só consegue fazer uma educação de qualidade valorizando o professor. E isso valoriza como? Salário, reajuste anual, formação continuada, qualificação profissional, melhoria de ambiente de trabalho, condições adequadas de trabalho, condições de infraestrutura, condições tecnológicas, condições de, enquanto a gente pode dizer, recursos humanos, evitando salas superlotadas, porque tudo isso implica na qualidade do ensino. Então o professor precisa desse cuidado, eles precisam ser cuidados. Eles que cuidam tanto, precisam também receber esse cuidado. Perfeito. Também a gente tem que abordar o outro lado, né, o outro aspecto da educação, que é a questão dos pais, né? Como é possível engajar mais a questão dos pais e da comunidade junto às escolas? Trazendo a família para participar de verdade do ambiente escolar. A escola não pode caminhar sozinha, ela precisa estabelecer essas parcerias com a família. Então são duas instituições, duas organizações sociais que, trabalhando juntas, vão certamente ter êxito, ter resultados positivos. E a gente tem inúmeras estratégias para que isso possa ser desenvolvido. Muitas vezes os pais só são chamados à escola para uma reclamação, para mostrar um resultado negativo do estudante. Então isso precisa ser desconstruído. Então outras atividades podem ser implementadas, podem ser desenvolvidas na escola para que essa família seja inserida de verdade ali. A gente pode fazer uma atividade cultural, uma atividade de lazer, de esporte, para que esse contato seja permeado por outras perspectivas. Então, para que seja agradável a família ver a escola. Um acompanhamento psicossocial daquelas situações familiares mais críticas, para poder não aumentar, por exemplo, que sendo visto alguns dados públicos aí, a gente vê um aumento da taxa de abandono das crianças, né, na escola municipal, na rede municipal. Então, tornar a escola mais atrativa para as crianças e envolver mais os pais nessa responsabilidade junto à educação dos seus filhos. Seria isso. Seria isso. Em relação à questão do jovem universitário, qual a maior dificuldade hoje que você vê para quem é pré-universitário ou um jovem universitário, para que ele se forme numa faculdade, faça universidade e retorne ao mercado de trabalho hoje, pensando em relação à educação municipal em Mari? Nós temos um grande desafio porque a maioria desses jovens eles já estão enfrentando aí jornadas duplas, né? Então, se ele tem que conciliar alguma forma de trabalho com a formação, acaba te dificultando. Penso que o município pode oportunizar ações para que esse jovem seja incentivado a participar das ações que a universidade oferta de forma integral, podemos dizer. Por exemplo, quem estuda à noite acaba participando muito só das atividades de ensino na universidade. Mas a universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão, que são essenciais para a formação desse cidadão e que acaba ficando muito à parte porque eles não têm como participar, que são atividades que precisam de deslocamento, não é no turno das aulas.
penso que se o município desenvolver ações ou programas que incentivem essa participação do universitário nas ações integrais da universidade, certamente essa formação vai ser fortalecida. Além de que o município pode captar em ações próprias da sua rede de ensino universitários para atuarem enquanto bolsistas voluntários dentro da própria rede municipal. Exatamente, dentro da própria rede, contribuindo para o melhoramento dos índices educacionais e tendo a participação efetiva e o retorno, tanto para ele quanto para a rede de ensino. Agora você tocou num ponto importante aí, a questão do nível de proficiência que, digamos assim, é o nível de aprendizado, né? Isso quer dizer que tem algumas crianças que não conseguem ter o nível de aprendizado adequado dentro daquela, digamos assim, faixa escolar, né? Isso aí é um problema porque vai gerar umas consequências futuras, ele se torna um adolescente com déficit e provavelmente um universitário também com déficit, com dificuldade de adentrar em uma faculdade. É possível realizar algumas ações imediatas para reverter ou amenizar, no caso dessas crianças. Tivemos o período Covid aí, foram praticamente 2 anos, e é identificado a questão da dificuldade dessas crianças desse período Covid de continuar, de ter um nível de aprendizado adequado para a idade e para a faixa escolar. É possível ter ideias, soluções imediatas para poder amenizar essa situação crítica dessas crianças que já têm um déficit? É possível, não é? No contexto educacional, nós sempre tivemos assim uma disparidade entre o ano escolar e o desenvolvimento do estudante. E com a pandemia, esse problema se acentuou. A gente ficou aí com um processo educativo feito à distância, em condições precárias, porque a comunidade não tinha acesso à internet, às tecnologias, e acabou que ficando essa lacuna aí imensa, ainda maior, sendo agravada no processo de educação desses estudantes. Então é possível contornar, não é algo de imediato, é um processo que se precisa ser desenvolvido a longo prazo, mas ações imediatas são extremamente importantes. Nós precisamos fazer um processo que é chamado de recomposição das aprendizagens. Trabalhar, inicialmente, pensar um currículo. O currículo precisa ser diferenciado. O que é o currículo? O que eles vão estudar. Nós temos, vamos falar assim de uma linguagem mais clara, nós temos um conjunto de conteúdos para serem trabalhados no primeiro ano ou no segundo ano do ensino fundamental. Então essa recomposição da aprendizagem depois da pandemia, ela tem que considerar essa lacuna que ficou em aberto. Se eu estou atuando em uma turma de segundo ano, hoje, em 2024, eu tenho que considerar os conteúdos que são importantes e essenciais desse ano, mas eu tenho que considerar aquilo que ficou em aberto do período da pandemia. Isso a gente chama de recomposição de aprendizagem, trabalhar com o que é essencial do ano em curso, do ano em que o estudante está matriculado, e também inserir aqueles conteúdos importantes dos anos anteriores que ficaram sem consolidação dessas aprendizagens. E isso a gente faz como? Através de avaliação diagnóstica, identifica o problema, então seleciona esses conteúdos e vai fazendo esse processo de recomposição. Desde o primeiro ano até EJA e anos finais, que é o caso específico da rede, né? Mas isso pode ser feito até ensino médio e diante. Nos dados públicos também observamos um aumento dos alunos no EJA, que são aqueles alunos que já passaram da idade convencional de estar na escola e aí se tornam jovens adultos ou adultos, né, para ingressar no período escolar, mas fora da idade regular. Então, observamos um aumento do número de alunos do EJA e uma diminuição dos alunos na idade regular, que são as crianças e os adolescentes. A que deve-se isso, na sua opinião? Eu acredito que precisa haver uma regulamentação na EJA para que esses estudantes avancem.
Nós temos índices muito altos de evasão, de abandono, né, na modalidade de ensino da EJA, e eles ingressam, iniciam o ano letivo e acabam não concluindo. Então precisa-se de ações efetivas, ações concretas no que diz respeito a combater esse abandono, para que esse estudante conclua o ciclo de ensino, que é chamado ciclo na EJA, e possa avançar. Ele não pode ficar estagnado, passar anos e anos frequentando o mesmo ciclo da etapa de ensino. Tem que avançar, assim como todos os estudantes avançam de um ano para outro, para que haja essa rotatividade no quantitativo de estudantes, e na EJA acaba ficando estagnado, né? Passa vários anos em um mesmo ciclo, não avança e acaba causando essas questões dos quantitativos que a gente vê hoje na rede de ensino. Um dos pontos mais debatidos em relação à educação, não podemos deixar de falar, que é a merenda escolar, né? É um dos pontos mais importantes. É um item obrigatório, então qualquer governo que oferta a merenda escolar, ele não está prestando favor, é uma obrigação. E a gente necessita ver a merenda escolar de forma interessante e mais atrativa, para que os pais entendam também a partir dela, porque a merenda é a coisa mais atrativa. Aliás, não é a coisa mais... É a coisa mais atrativa, mas é a principal em relação aos pais ter o cuidado e a atenção de levar seu filho e que ele permaneça na escola, né? Como você veria essa questão do tratamento da merenda escolar? Uma merenda escolar com mais qualidade nutritiva, uma merenda escolar de forma mais do gosto do aluno. Como você, como professor e ex-secretário, tem a noção de gestão, você vê essa questão da merenda escolar dentro da escola, a importância dela? A merenda escolar é um dos pilares, né, do processo educativo, da escola, desse convívio que o estudante tem nesse ambiente. E permeia diretamente o processo de aprendizagem. Nós temos aí vários estudos que já comprovam que fatores nutricionais implicam na aprendizagem. Então, quando a gente pensa que temos comunidades em situação de vulnerabilidade social, essa merenda precisa de um olhar mais especial ainda. Então, ter o cuidado de ofertar o melhor possível para que essas crianças possam ter o seu desenvolvimento, porque a gente pensa que às vezes a merenda é qualquer coisa que não implica na aprendizagem, mas se houver uma criança que vem de casa sem uma alimentação adequada, essa criança não consegue se concentrar para fazer uma atividade, consequentemente não consegue aprender, e se isso fosse perpetuando por vários dias, por um ano, implica diretamente na aprendizagem. Então não tem como, não há possibilidade nenhuma de negligenciar a merenda. Ela precisa ser um dos itens mais importantes do processo de aprendizagem, do processo educativo, e tem há condições de fazer com que tenha uma qualidade referencial, digamos assim. Nós temos no programa, a legislação do programa do PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, ele estima que no mínimo 30% do recurso seja investido em alimentação a partir da agricultura familiar, itens da agricultura familiar. Isso já movimenta o comércio local. E eu tenho dado uma pesquisada aí em algumas secretarias de educação, e a gente já encontra secretarias utilizando 100% dos recursos com a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar a partir da agricultura familiar. Então, vai um item com qualidade nutricional muito superior, movimenta o comércio local e desenvolve o município. Então, na prática, baseado nesses tópicos que discutimos, a dificuldade que tem hoje no município seria aumentar esse nível de aprendizado dos alunos, para esses alunos que têm algum déficit de aprendizado, seja da pandemia ou que já venha de outras origens, né? A questão também da taxa de abandono, ver uma busca ativa, ver de forma
tornar atraente a escola o suficiente para que o aluno queira estar, né? Seja um ambiente confortável para ele, né? E ações como a melhoria da merenda escolar, atividades extracurriculares inclusas dentro da grade educacional do município, um reforço para aqueles alunos que têm dificuldade, seja para o Enem, né, seja para outros níveis aí da escola. Todos podem sim resolver ou amenizar os problemas hoje na educação municipal de Mari. Podem sim, e são ações possíveis de serem executadas. Não há nada aqui que a gente discutiu que esteja no campo do ideal impossível. São ações que é possível executar, ações concretas, não é algo utópico, é só querer fazer, ter a força de vontade, ter a coragem e ter o compromisso com a oferta de uma educação de qualidade. A gente não pode mais esperar para melhorar esses índices, porque são muito graves. A gente tem, de acordo com a última aferição do IDEB do município, nos anos finais, os nossos estudantes de 9º ano, eles estão saindo com 1% de aprendizagem adequada em matemática. Então isso é algo extremamente grave. Saindo do ensino fundamental, indo ingressar ao ensino médio, com apenas 1% desses estudantes apresentando aprendizado adequado em matemática. Isso é extremamente preocupante. Então, a qualificação e o estímulo do servidor, professores e rede de apoio da educação, a melhoria da merenda escolar, a inclusão de atividades extracurriculares, a exemplo da questão esportiva, que é algo muito atraente para as crianças e adolescentes, inclusão de outras aulas a título de música, por exemplo, informática, né? Fazer uma grade curricular extra dentro da escola de forma integral, mas que não seja o dia inteiro integralmente estudando, realizando outras atividades e também fornecendo merenda nesses horários extracurriculares, que é para poder atrair o aluno, né? E o pai ter aquela sensação de segurança e que está sendo bem cuidado. A questão de reforço, pelo que você falou dos dados aí, é gritante. Correr atrás do prejuízo dentro da questão de aprendizado da educação, né, municipal em Mari e ofertar ações práticas para quem é o jovem universitário, de forma, principalmente a questão de transporte, incentivo, voluntariado com bolsa dentro da própria rede escolar, para aquele aluno que está fazendo pedagogia ou outras licenciaturas que sejam possíveis ingressar dentro da rede escolar. Então, são ações que podem sim resolver e amenizar a situação hoje no município. Podem sim, só não podem como vão resolver. Vão ajudar bastante, contribuir de maneira efetiva, de maneira real para esse problema que o município enfrenta atualmente na educação. E para finalizar, quais as recomendações que você daria ao próximo prefeito ou prefeita da nossa cidade em relação ao tema educação? A recomendação seria o compromisso verdadeiro com a oferta de uma educação de qualidade, né? Olhar para esses estudantes, olhar para essas crianças com a importância que eles têm, com a importância que eles merecem, com o cuidado que eles merecem, com o respeito que eles merecem, para que eles tenham um processo educativo de qualidade e que os dignifique, que eles possam sair dessa rede com condições de contribuir com a sociedade a qual eles pertencem. E é isso que eles merecem. Então, de fato, o que você está querendo dizer é cuidar agora das pessoas, dentro, seja o aluno, o pai, a família e o professor. Cuidar das pessoas, dos atores que estão envolvidos dentro do tema educação no município de Mari. Não é isso? Eu quero agradecer, certo, a sua participação, a colaboração de estar aqui conosco e convidar você para o próximo episódio.